Boa noite, minha gente. Vamos dar início à nossa atividade desta noite, quando iremos ter a palestra do nosso amigo e irmão Marinho, com o tema Causa e Efeito, Ação e Reação. Lembrando que essa palestra está sendo transmitida ao vivo, é apenas acessável no Facebook. Exatamente, é acessando no Facebook Wagner Andrade ou Dejan Dantas. A gente projetou, transmitiu o curso da mediunidade. É, o curso de magnetismo, exato. Então, sejam todos bem-vindos, os que vão acessar, então, aqueles que aqui estão presentes. Lembrando, como nós sempre fazemos, que no próximo domingo, esse domingo agora 8, dia 6 de maio, nós teremos o nosso seminário da mediunidade à transcomunicação. Esse seminário será realizado na FAFICA, promovido pelo Centro Espírita Além do Horizonte. Terá a minha presença, a presença de Aloysio Silva e Clóvis Nunes. Terá início às 8 horas e se terminará às 18 horas. No intervalo do almoço, que será servido lá mesmo na FAFICA. Portanto, sejam todos convidados. Os ingressos estão à venda aqui no Chico Xavier, na banca Terceiro Mundo e também lá no Centro Espírita Além do Horizonte. Quem tiver interesse, só procurar ele tem esse ingresso que estão à venda. Lembrando também da nossa feijoada, nossa tradicional feijoada, que será no dia 27 de maio, domingo. É a nossa terceira feijoada, que será no Barcos, no polo comercial. Teremos a presença de vários artistas, amigos, que sempre comparecem para nos ajudar a melhorar a festa. Também as cenas estão à venda aqui no Chico Xavier. Para não perdermos mais tempo, eu vou fazer a prece que dará o início dessa atividade desta noite, agradecendo, como sempre fazemos, a Deus e aos Espíritos amigos, ao mentor da nossa casa, ao nosso patrono Chico Xavier, por estarmos aqui tendo essa oportunidade. Com certeza será uma noite de muito esclarecimento, de muito instrumento por parte do nosso irmão e amigo Wagner. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Deus, ao alto, e em sentimento de prece, agradecer, como sempre fazemos, pela sua misericórdia, pelo seu amor, por tudo que tem sido motivo dessa força interior que todos nós possuímos, buscamos sempre alimentar nas nossas esperanças, no sentido do amor, da caridade e principalmente essa vontade de querermos cada vez mais aprender. Só a doutrina espírita, com seus ensinamentos, pode nos trazer essas grandes revelações da parte do nosso mentor. Muita paz para todos e passo agora a palavra ao nosso querido amigo irmão. Boa noite a todos. Como sempre, é um grande prazer estar aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que é a minha casa, local de trabalho espiritual, e é sempre uma grande satisfação estar conversando com as pessoas aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Eu me sinto muito satisfeito que foi essa casa que me acolheu, foi essa casa que estendeu as mãos quando eu estava na dor, né? Diz que todo espírita vem por duas coisas, ou vem por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão. Eu vim pela pressão, né? E embora seja um espírita já de 30 anos de estrada, né? Desde 1988 que eu estou no caminho, mas não basta só ser espírita, acreditar no espiritismo, a gente precisa participar e viver espiritismo, né? Espiritismo é isso, a gente precisa viver. E hoje a nossa palestra ela é especialmente interessante porque faz parte dos questionamentos da vida, né? Faz parte do que a gente sempre pensa, sempre se pergunta no dia a dia. Por que é que eu sofro tanto, né? Por que é que as coisas acontecem da forma como são, como acontecem? Por que é que a gente vê tanta injustiça no mundo? Por que é que as coisas funcionam do jeito que funcionam?
Deus é realmente justo, Deus realmente é bom, Deus realmente é um magnânimo, Deus tem uma visão dos seus filhos de uma forma justa, boa, inteira, completa, ou Deus é aquele Deus que se fala por aí, né? Aquele Deus que é punitivo, que bate com o martelo na cabeça das pessoas. A gente escuta muito isso, né? Fulano de tal está sofrendo, foi porque Deus fez. Coitado de Deus, não tem nada a ver com isso. E a doutrina espírita veio exatamente nos explicar. E muitos questionamentos surgem, né? Desde o to be or not to be, ser ou não ser, eis a questão de Shakespeare no seu Hamlet, até penso, logo existo, de René Descartes, o filósofo. Nós temos esses questionamentos, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que as coisas acontecem na minha vida, por que acontecem com as pessoas da minha família, por que é que funciona isso tudo. Então, eu faço questão sempre de começar com o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos nós temos aqui uma questão muito interessante. Faço sempre questão de colocar o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é a nossa base, é o nosso tudo, né, na doutrina espírita, e a gente precisa realmente falar sobre ele e colocar todos os pontos que são pertinentes ao Livro dos Espíritos, né? Então, na questão 784 do Livro dos Espíritos, nós temos um posicionamento muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. 784, da terceira parte do Livro dos Espíritos, e é perguntado o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Os Espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, nós somos caminhantes, viajores do universo, viajores do tempo, estamos reencarnação após a encarnação, pelejando e às vezes repetindo as mesmas coisas. Um palestrante espírita chamado Haroldo Dutra, eu acho que vocês devem conhecer, quem está na doutrina espírita, ultimamente Haroldo Dutra é uma das referências como palestrante. E Haroldo conta uma história muito interessante sobre essa questão da gente repetir sempre as mesmas coisas, nessa questão da causa e efeito, ação e reação, que a gente vai entender a diferença das duas coisas, entre as duas coisas. Mas Haroldo conta uma história muito interessante. Disse que ele é mineiro, né? Ele disse assim: eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Então ele diz assim: vamos imaginar, né, que uma história real, realmente aconteceu isso, a espiritualidade relata. Nasce um garotinho no lado de Minas Gerais, filho de um fazendeiro, e no lado de São Paulo nasce um filho também fazendeiro, as duas fazendas na divisa entre Minas e São Paulo. É muito interessante esse negócio, porque aí os meninos crescem, um mineirinho muito inteligente, menino bom, cumpridor dos deveres, maravilhosa criatura quando criança, vai ficando mais velho, adolescente, quando completa os 18 anos, ele vai na beira do rio, olha a cerca do Paulista e diz: essa cerca está errada. Aí, olhando a cerca, vai lá, tira a cerca do canto, bota a cerca mais para lá da fazenda dele, aumenta o domínio dele e cria naturalmente uma confusão com o Paulista. Essa confusão vai piorando até o ponto que os dois, numa contenda, numa briga terrível, um tira uma arma, o outro tira outra, um atira um no outro, um morre mais tarde um pouquinho porque passou alguns dias no hospital, o outro morre na hora. Os dois vão para o plano espiritual. Chegando lá, os espíritos se reúnem com ele e dizem assim: mas rapaz, vocês
que absurdo, vocês brigando por conta desse negócio de terra e tal, vocês vão voltar. Agora, dessa vez, você vai voltar do lado paulista, quer dizer, você vai ser um paulista com um mineiro. E o mineiro vai ser o mineiro vai ser o paulista vai ser o mineiro. Nascem em famílias diferentes. O paulista, que é o arrumador de confusão, cresce, fica mais velho, tal, chega do lado paulista, olha para a cerca mineira do outro lado do rio e diz assim: essa cerca está errada. Pega a cerca, destrói a cerca do mineiro, bota a cerca lá no limite, aumenta o limite dele, outra briga, outra confusão, outro problema arrumado. Um tira o revólver, o outro tira o revólver, um dá um tiro no outro. Dessa vez o mineiro morre primeiro, o paulista morre depois, tiro cruzado. Vão para a espiritualidade. Quando chega na espiritualidade, a espiritualidade diz: de novo. Mas como é que vocês estão pelejando nesse negócio? Vocês sabem quantos anos já se faz isso? 200 anos de reencarnação de vida após vida e vocês errando na mesma coisa e criando os mesmos problemas. Dessa vez vamos fazer diferente. O mineiro vai nascer filho do paulista lá. E essa história tem conclusão? Conclusão nenhuma. A conclusão da história é a seguinte, se a gente pensar filosoficamente, é que nós repetimos as encarnações, nós estamos aqui na Terra e estamos com o mesmo pensamento de sempre. Isso é uma coisa que está em nós. E muitas pessoas dizem assim: ah, não, fulano de tal matou fulano porque está obsidiado. Não, é porque muitas vezes a gente traz de vidas passadas hábitos, coisas, manias, pantins, que a gente chama de pantin aqui na terra da gente, né? Pantin, que a gente traz para cá e que não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com um obsessor. Somos nós que somos obsessores de nós mesmos, que é o que a gente chama de auto-obsessão, e que ao vir reencarnar nós trazemos conosco manias, vícios, maneiras de pensar que são cristalizadas em nossa mente e que nós começamos a repetir aqui pensando que estamos fazendo a coisa mais certa do mundo e não estamos fazendo a coisa certa. E aí, lá no plano espiritual, para que você consiga evoluir e saia dessa besteira de se matar por várias vidas, né? Porque isso é um absurdo. Veja que causa perdida, que coisa sem sentido, que coisa sem lógica, sem nexo. Você está brigando por conta de uma terra, né? Enquanto há tantas coisas, é uma questiúncula comparada às questões tão grandes do ser humano, coisas tão importantes que a gente precisa para evoluir, para se desenvolver, e a gente caindo na mesma lei da causa e efeito. A gente se coloca nos caminhos um do outro, entra nas famílias, uns desafetos dos outros, a gente carrega em nossas famílias. Muitas vezes nós pensamos: meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer com essa criatura aqui, né? É meu pai, mas eu não gosto dele. Ou então o pai diz: meu Deus do céu, esse filho, Nossa Senhora do céu, só dá trabalho, só pode ser castigo. Se for em qualquer outra religião, é castigo mesmo, né? É coisa do destino, eu preciso suportar. E é verdade, é suportar mesmo, e até no espiritismo é dessa forma. Porque é ação e reação. É causa e efeito. Mas existe uma diferença entre causa e efeito e ação e reação. Vou passar para vocês aqui o princípio da ação e reação, né? Primeiro, a gente tem que entender, antes de entender essa questão da ação e reação, entender essa questão determinística. Nós temos a mania de dizer assim: ah, não, é assim porque é. Quem é que nunca disse isso, né? Eu acho que aqui na plateia muita gente se olha no espelho e diz assim: ah, não, eu sou desse jeito. Parece que defeito é uma virtude, né? O defeito, a falha, a pisada de bola, não, eu sou assim, foi determinado dessa forma, e eu sou um grosso, uma grossa de galocha, um ignorante, um orgulhoso, e vou continuar sendo. Porque eu não mudo? E principalmente quem está mais velho diz assim: eu já estou velho para estar mudando, eu não preciso mudar nada. Quem disse a você que você não precisa mudar? A qualquer momento você pode mudar. Chico Xavier bem dizia, através de Emmanuel passou uma mensagem fantástica, dizendo assim:
Ninguém pode mudar o passado e fazer uma nova história no passado, mas todo mundo pode começar agora e fazer uma nova história no futuro. Isso é fundamental que a gente pense. Não tem tempo, não tem época para a gente mudar. Não existe determinismo. Então, esse determinismo filosófico, você pode ver aí, a filosofia grega clássica, elimina o acaso, tudo se produz mediante uma causa. Os fenômenos naturais e fatos humanos são causados por seus antecedentes. A gente tem muito isso, né? Esse eu herdei do meu pai, esse temperamento horroroso que eu tenho, péssimo, deletério, diferente, ignorante, e foi Painho que me deu. Coitado de Painho. Pai não tem nada a ver contigo. Quer dizer, tem por afinidade espiritual ou por problemas que você teve em outras vidas. Mas, na realidade, você não é proveniente dele. O espírito não é do espírito. A carne é da carne, mas o espírito não é do espírito. Cada espírito tem sua individualidade, pensa das formas que precisa pensar, recebe as influências de outros quando está aqui na Terra. Nós temos as influências, mas nós não somos ruins ou bons por conta de painho ou manhinha. Nós temos a nossa própria individualidade, portanto a nossa própria responsabilidade, e nós somos donos dos nossos destinos. Fazemos aquilo que precisamos fazer, o que devemos fazer nessa Terra. E todos nós, por favor, não venha me dizer assim, não me lembro da minha encarnação passada. Você pode não lembrar, ipsilítere, de forma completa, mas você tem a exata noção do que deve e do que não deve fazer. Todo mundo sabe. Eu mesmo pelejei durante 51 anos para descobrir como era que devia agir. Só vim descobrir o ano passado. Aí caiu a ficha, eu digo, epa, tu perdesse já metade de um século. Olha, metade do século, para poder descobrir que não é para fazer desse jeito. Tu tem que fazer de outro jeito. E mais um exemplo de que nunca é tarde, né? Muita gente aos 50 diz assim, eu já estou lascado mesmo. Lascado eu estou, lascado eu fico, pronto, acabou-se. Vou continuar desse jeito, pensando negativamente, sendo uma pessoa pessimista, sendo uma pessoa horrível, politicamente incorreto, né? Hoje em dia está muito em voga essa coisa do politicamente correto. E a gente se acha, né? A gente se acha a bala que mata o Kennedy, o último pacote da bolacha. A gente se acha mais importante do que o mundo, o próprio destino, a própria vida. Eu sou muito importante. Tem nada, tu é mais um, né? Você precisa cuidar de você, ter orgulho, aquele orgulho bom, né? Aquela coisa, não é orgulho empáfia. Eu estou falando aquela coisa de dizer assim, puxa vida, eu tenho meus brilhos, eu tenho meus princípios, eu preciso ser melhor a cada dia, a cada momento, a cada instante, eu preciso galgar um degrau, né? Eu preciso dar um passo a mais, eu não posso me conformar. Quer dizer, o conformismo, o determinismo, essa coisa de dizer, né, genética vem dos meus pais, isso não tem o mínimo sentido. Então, vamos lá. Ainda, nós temos aí o determinismo espírita, né? A evolução. A única lei, a lei do amor universal. Você quer melhorar? Você quer basear alguma coisa na sua vida? Você quer se desenvolver, ser uma pessoa diferenciada e tal? Ame. Ame. Primeiro você ama a si, porque é preciso a gente se amar, se gostar, e depois ao próximo. E você sabe o que é o próprio Drúzio, que é um dos personagens do livro Ação e Reação? Ele é diretor de um dos institutos, que é o Ministério da Regeneração. E Drúzio diz uma coisa muito interessante sobre o bem e o mal. Você quer saber se está fazendo bem ou mal? É fácil. Muito fácil. Como? O bem é quando você faz o bem sem se beneficiar. O mal é quando, mesmo você fazendo bem, você está pensando em benefício próprio. Então não adianta só fazer caridade. Você tem que fazer caridade. No dia que você fizer caridade, fizer o bem para alguém, você precisa fazer caridade sem nenhuma pretensão própria. Você precisa fazer de forma descomprometida, desapegada, fazer porque gosta, porque ama a verdadeira lei do amor, né? Que é o amor universal, cujos resultantes são o bem e a felicidade. Muita gente fala, onde está a felicidade? Única e exclusivamente dentro de você. Desculpa, não procura felicidade em outro canto. Tem gente que procura felicidade no marido,
ou na esposa, nos filhos, na situação, no outro, aí já é inveja. Não é porque a gente inveja. O homem, quando vê o cara com um carro, ele está com o carro do ano, o carro dele é do ano, 2018. Aí ele vê um cara parando um carro do lado dele, é 2018 também, mas tem uns meses a menos. Ele comprou agora. Ele olha e faz, eita, esse cara comprou um carro, eu vou comprar um carro melhor. Mulher, Ave Maria, mulher é bicho danado, desculpem, mas uma olha para a outra e diz assim, tá com esse vestido? Vixe, que vestido bonito, vou comprar um igual. Se brincar, sai de parede mesmo, mas não perde a oportunidade de comprar, ou então quer comprar ainda melhor, mas cara, onde foi que você comprou? É costureiro tal, famoso e tal. Bom, eu vou comprar um melhor ainda, que é para arrasar e acabar com a outra, né? Então, quer dizer, tem essas picuinhas. O ser humano ele é feito de picuinhas, de invejas, de coisas ruins. E a gente muitas vezes acha que está fazendo bem e está fazendo mal. E pode ter certeza, a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Não tem como. A colheita, ela é obrigatória. A semeadura é extremamente livre. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Aliás, Deus deu isso a gente. Se Deus é justo e bom, é dos principais pontos, é exatamente ter nos dado o livre-arbítrio. Quer dizer, eu faço o que quero e colho porque fiz. É algum pecado de Deus? O que vocês acham? É algum pecado de Deus? Ou então é algum castigo que Deus mandou? Né? Um pecado que veio do pecado original, lá de Adão e Eva. Muita gente pensa que a gente sofre por causa do pecado original. Né? Adão e Eva foram lá, fizeram as besteiras dele e a gente paga até hoje. Minha gente, isso não tem o mínimo cabimento. Você paga porque você é ruim, você fez um monte de besteira. Você cometeu um monte de deslizes e tal, pisou na casca de banana, danou-se no chão e acha que esse danar-se no chão é uma questão de Deus. Pobre coitado de Deus. Eu vivo pensando, se Deus não fosse justo e bom, magnânimo, incompreensível, ele ficaria muito chateado. Porque, olha, nenhum pai quer o mal ao filho. Eu duvido o pai carnal, a gente cheio de defeito. Eu mesmo sou apaixonado pelos meus filhos. Eu não quero que nada aconteça com eles. Mas atribuem a Deus o castigo de ter nascido assim ou assado, de ter tido tal doença, de ter não sei o quê. E ainda, se Deus quiser, não. Se você quiser, porque Deus já quer. Ele já disse a você que quer no dia que ele botou aqui. Na hora que ele lhe colocou aqui, lhe fez como espírito, né? Lhe transformou, lhe mudou da parte animal, do princípio animal para o princípio hominal. Ele disse, eu quero que você seja feliz, seja feliz. A felicidade está dentro de você, não está dentro de ninguém. Não depende de ninguém. Não há condicionamento para a felicidade é você. Por que você está procurando nos outros? Essa procura é inútil, é vazia, é incompleta e é frustrante, porque você fica pensando sempre que alguém pode solucionar a sua bronca. Ninguém pode resolver o problema que você tem. As pessoas até podem ajudar, te dando um livro para ler, te trazendo na casa espírita para entender como funciona o espiritismo, na filosofia espírita, te trazendo para receber um passe. Mas eu costumo sempre dizer, gente, veja, eu vejo aqui toda segunda-feira, vem uma quantidade de gente grande, imensa para o nosso hospital espiritual. Nós atendemos, acolhemos com todo carinho, amor, a pessoa chega aqui, recebe toda a energia da recepção lá, a gente abraça, a pessoa fica lá, se concentra, entra, recebe o passe magnético, sai maravilhoso. De meu Deus, como eu estou me sentindo bem. Lógico,
Você saiu do padrão mental do lado de fora, recebeu a conceituação do que ia fazer aqui dentro, se preparou, recebeu o passe magnético, transfusão de energia. Então você recebeu uma coisa positiva, você se sente bem. Quando você sai, aí sabe o que você fez antes de entrar aqui? Pegou o carro e parou na vaga do vizinho. Na vaga não, na garagem, na entrada da garagem do vizinho. Quando você sai, quem está lá? O vizinho. Aí o vizinho olha para você e faz, mas que espíritazinho porqueira você é. Nem consciência você tem. Aí você se irrita, diz umas coisas com ele diz umas coisas com você. Sabe onde foi o passe magnético? Pro lixo. Acabou, esqueça. Você vibrou negativamente, esqueça o passe magnético. Ninguém espera nem chegar. E o pior, tem gente que já sai daqui, porque é o seguinte, o obsessor é assim. O obsessor, ele vem com você até a porta do Chico, ou de qualquer casa espírita. A espiritualidade impede a entrada dele, bloqueia. A espiritualidade amiga. Você entra só. Mas ele está lá fora lhe esperando. Se você não vem vibrando positivamente e continua, ele diz, você é um bicho besta, vem aqui só para poder tomar um remedinho, depois volta e vai cometer as mesmas besteiras e vai fazer as mesmas coisas. Então, você cata a sua infelicidade no fundo do baú e bota em cima da cabeça. E culpa Deus, e culpa os outros, e culpa a vida, e culpa o destino, e culpa o determinismo, e culpa isso, culpa aquilo outro. Mas vamos entender. Vamos lá. Eu vou passar aqui essa parte. Então, vamos entender, né? Causa e efeito do que difere de ação e reação. Ação e reação, ela é simplesmente completa em relação à matéria. É a terceira lei de Newton, Isaac Newton, que disse que o corpo A exerce uma força no corpo B que devolve em sentido contrário a mesma força. Ação, reação. E isso não pode ser mudado. É uma lei física. Causa e efeito é mais complexo. Causa e efeito é, 2 pontos. Você faz aqui um monte de besteira. Você pode pagar na mesma moeda, mas você pode ser bom. Você pode voltar, se você não pagar aqui mesmo, viu? Porque às vezes os resgates vêm aqui mesmo, vem nessa vida mesmo. Aliás, se você tem que melhorar, por favor, melhore nessa vida. Tem gente que diz assim, não, como eu sou espírita e acredito na reencarnação, eu vou deixar para melhorar da próxima. Da próxima vez que eu vier, eu melhoro. Dessa eu vou ser ruinzinho do jeito que sou. Eu já ouvi falar que o costume repetido é o costume que vem e fica com a gente, como eu falei dos caras lá, do Mineirinho, do Paulista. Isso fica na nossa mente. Se a gente pratica só o mal, só o mal eu sei fazer. Não sei fazer outra coisa. Se eu pratico só egoísmo, eu egoísta. Da mesma forma, como se eu pratico o amor, a boa vibração, as coisas positivas, eu vou receber coisas positivas. É delas que eu me nutro. Então, esse é o ponto principal. Então, causa e efeito. Eu fiz. Eu pago? Talvez. Paga. Mas não completamente na mesma moeda. Você pode matar alguém, mas aí você veio com a programação espiritual para ser morto. Quando chegou aqui na Terra, reencarnado em uma outra família, você excedeu a sua capacidade de bondade, de trabalho ao próximo, de serviço no bem. Então, o que era para ser um atropelamento terrível, termina sendo uma morte natural. No tempo certo, você sofrendo algumas coisas, porque as consequências vão acontecer de qualquer forma. Muitas pessoas me perguntam, Wagner, eu não perdoo, porque ninguém me perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu perdão para o outro não está condicionado ao perdão do outro para ti. Entenda isso. Quando você perdoa o outro,
Acabou o processo ali, porque você perdoou, eu estou falando de coração, não estou falando perdoar de boca para fora, não. Eu estou falando perdoar. Essa coisa maravilhosa que a gente pode ter se quiser ter, né? Se a gente deixar essas besteiras, né? Primeiro se perdoar, né? A gente vive se culpando de um monte de coisa, então a gente precisa deixar o passado no passado e começar a partir de agora. Não adianta, águas passadas não movem moinho, não adianta, o que passou pelos teus pés, o rio que passou pelos teus pés há um segundo não é o mesmo rio que está passando agora. Então não adianta você ficar pensando, meu Deus, o passado, ele só serve para você tomar como base, exemplo, noção para não repetir coisas ruins e para fazer coisas positivas. É só como exemplo, ou só como lembrança de alguma coisa que aconteceu, mas não pode ser mortificador, não pode ser compressor da tua capacidade de ser feliz. E nem pode condicionar o teu perdão ao outro. Nunca ninguém me perdoou. Graças a Deus, fica à vontade, começa a perdoar os outros, porque você é automaticamente perdoado pela justiça divina. O Código Divino diz assim: se você perdoou o outro, se você pediu perdão sinceramente e começou a fazer tudo diferente, e ser uma pessoa melhor, uma pessoa renovada, a justiça divina se encarrega de te perdoar, de fazer com que você seja uma pessoa muito feliz, embora o outro não tenha perdoado. O outro é que está se envenenando lá. A falta de perdão, o ódio, é um veneno que se toma e que se pensa que quem está tomando é o outro. Você está envenenando a si próprio pensando que está envenenando o outro. Então não se preocupe com o perdão do outro. Wagner, eu estou tão preocupado porque fulano não me perdoa. Mas você perdoou ele? Você pediu perdão? Pedi. Foi sincero? Foi. Fique tranquilo. Fique peixe, como dizem por aí. Tem bronca nenhuma. Você vai ser perdoado. Porque o perdão é essa coisa maravilhosa. Por isso que causa e efeito é diferente de ação e reação. A lei de Newton é física. Ela é completa e ela é determinística. Corpo A faz força no corpo B, que devolve em sentido contrário a mesma força, exercendo a mesma força no corpo A. Mas assim não acontece na causa e efeito. A causa e efeito ela é muito maior, muito complexa, porque depende das variantes, das coisas que acontecem na sua vida, no mundo, para que você realmente tenha essa justeza. O ajustamento de conduta